Boa noite, meu querido aluno. Seja bem-vindo a mais uma resolução de VUNESP, segunda fase. Hoje, VUNESP 2016, a prova que aconteceu hoje à tarde. Questãozinha 23, a questão que possivelmente deve ter dado mais trabalho de interpretação para os alunos, né? Uma questão muito interessante. Ele fala que o gráfico da parábola que nós temos aqui, ela indica uma determinada população de insetos, tá? Então, nós temos essa função aqui, ó. A relação entre a população atual, é x, é a variável x, e a população total no ano seguinte, que é f de x. Então, é bem interessante essa função. Tá? O f de x é a população no ano seguinte, é a população futura dali a um ano. Por exemplo, se a população atual de insetos é de 1 milhão, x igual a 1, no ano seguinte será de 2.965, que é o cálculo feito substituindo 1 aqui no lugarzinho e fazendo a continha, ou seja, f de 1. Muito legal essa ideia aqui, tá? Muito bacana a função em si. Dizemos que uma população de insetos está em tamanho sustentável quando a população total do ano seguinte é maior ou igual à população total atual, o que pode ser identificado graficamente com o auxílio da reta azul, y igual a x. Essa reta azul aqui, o que ele quer dizer? Quando que é y igual a x, ele está dizendo que todos os pontos dessa reta têm a ordenada igual a abscissa, tá? Então, um ponto aqui em cima teria exatamente igual o y e o x. Então, pegando a interpretação que ele propôs para a função, é como se aqui eu falasse o seguinte: se estou em cima da reta, no ano seguinte eu vou ter a mesma quantidade que eu tenho hoje. Essa parte que está acima, aqui ó, em vermelho que eu estou indicando, ó, ela está dizendo que, nesse trecho, o f de x, o y, é maior. Então, no ano seguinte, eu vou ter mais do que x. Já a partir daqui, toda essa parte, no ano seguinte, eu vou ter menos do que eu tenho. Então, ela está em decadência, a ponto de, quando eu chego aqui na raiz, quanto que é o f de uma raiz? É zero. Então, nesse ponto aqui, a população futura vai ser zero. E aí, a população acabou. A população futura é zero. Então, a população acabou. Tá? Muito bacana esse gráfico. Determine a população total anual de insetos para o qual, no ano seguinte, ela será igual a zero. Ou seja, calcule o ano onde ela vai ser extinta. Então, primeiro item, como que nós vamos fazer isso daqui? Vamos lá. Nós temos a nossa função. Tá? Então, nós temos a nossa função. A função é f de x igual a menos 3 sobre 40 vezes x² menos 16x menos 24. E eu quero saber quando que isso aqui vai ser zero. Perceba que aqui eu tenho um produto de um número por coisas variáveis igual a zero. Então, o número nunca vai ser zero. Eu posso dizer que isso acontece quando x² menos 16x menos 24 for igual a zero. Tá? Esse tipo de dica aqui, ó, ela já dá uma dica que provavelmente o teu delta não vai ser um número exato, um número com raiz quadrada exata. Tá bom? Então, nem vou tentar assumir produto, vou direto fazer o cálculo do delta. Delta é b², então b² menos 4ac. Isso que vai dar 256 mais 48 mais 96. Então o delta vai ser 356, 352. Certeza, gente, que isso aqui é uma quantidade de vezes 22. Tá? Vou até checar aqui. 352 dividido por 22, isso que vai dar 1, sobra 13, baixa o 2, isso que vai dar 5, 6, vai dar 0, exatamente. Então, 16 vezes. Então, esse delta nosso aqui, ele é 16 vezes 22. E daí? E daí, então, que as nossas raízes serão dadas por menos
o B, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 26 vezes 22, sobre 2A. Isso aqui vai dar o quê? 16, mais ou menos. O 16 cai fora da raiz. E eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, meu x vai ser 8 mais ou menos 2 raiz de 22. Como raiz de 22, ele falou para a gente substituir por 4,7, então isso aqui vai ser 8 mais ou menos 2 vezes 4,7 dá 9,4. Perceba que 8 menos 9,4 vai dar negativo, realmente uma das raízes, olha, é negativa, tá? Menos 1,4, não me interessa. E essa raiz aqui, que é o que ele quer, vai ser positiva, 8 mais 9,4. Então, o nosso x aqui vai ser 17,4, tá? Então, a população atual vai ser igual a zero no ano seguinte. Então, em 17,4 anos, a população será extinta. Tá bom? Muito bem. Esse é um dos itens que ele nos perguntou. E a outra perguntinha, qual que é? A outra perguntinha é a seguinte. Determine a população total atual para a qual a sustentabilidade... Fala assim, opa, o que é isso aqui? Ele explicou, ó. Dizemos que uma população de insetos tem tamanho sustentável quando a população total do ano seguinte é maior ou igual à população total atual. Então, a diferença entre Y e X é a sustentabilidade. Tá? Por que o Y? Porque o Y é a previsão do ano seguinte. Olha aqui, ó. Então, população total do ano seguinte, isso aqui é Y, é maior ou igual à população atual. Isso aqui é X. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é a sustentabilidade. Qual que era a pergunta dele? Determine a população total para a qual a sustentabilidade é máxima, ou seja, o valor de X para o qual a diferença entre a população do ano seguinte e a do ano atual, nessa ordem, ó, Y menos X, é a maior possível. Tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Nós vamos ter que descobrir que função é a função sustentabilidade. Então, eu vou criar uma função nova, chamada de S de x, e ela vai ser f de x menos x. Tá? Então, S de x vai ser menos 3/40 x quadrado, deixa eu colocar aqui assim, ó, né? Menos 16x, menos 24, menos x. Vamos tirar o mínimo? Então, vamos tirar o mínimo. Aqui vai ficar menos 3x quadrado, menos 3 vezes menos 16, o que vai dar mais 48x. Menos 3 vezes menos 24, mais 72. E aqui menos... Opa, esqueci de tirar o mínimo. Menos 40x. Como se aqui fosse 40x sobre 40. Tá? Então, a função S de x, ela é tudo isso aqui dividido por 40, menos 3x quadrado, mais 48 menos 40, mais 8x, mais 72. É uma função quadrática com A igual a menos 3 sobre 40, B 8 sobre 40 e C 72 sobre 40. O que nós queremos? Maximizar isso daqui. Inclusive, ele não guarda nenhum segredo. Inclusive, ele fala que é o valor de x para o qual a diferença é a maior possível. Nós aprendemos que se você tem uma parábola, aonde ocorre os máximos e os mínimos? Ocorre no vértice.
E se eu quero o valor de x, eu quero o x do vértice, tá? O x do vértice, gente, obrigatório que você lembre, tenho certeza que você vai lembrar. O x do vértice, ele é sempre dado por menos b sobre 2a. Então, quem é o x do vértice nesse caso? Veja, o b, menos b, ó, menos 8 sobre 40. E o a, 2a, 2 vezes menos 3 sobre 40. Isso que vai dar menos 8 sobre 40 dividido por menos 6 sobre 40. Isso que, gente, vai dar 8 sextos, que é 4 terços, tá? Portanto, o valor de x que ele pede é 4 terços. Ok? Então, respostinhas: 17,4 anos e x igual a 4 terços. Que seria algo por aqui, ó, né? 4 terços dá 1 e alguma coisa. Então, tipo, seria essa diferença aqui, ó. Tá? Ela seria a diferença maior possível. Vamos fazer a nossa resposta, nosso resuminho? Então, vamos lá. Respostas. Então, duas respostas, né? Determine a população total, né? Igual a 0. Então, 17,4 milhões de insetos, Perceba que eu fui olhar no eixo X, né? 17,4 milhões de insetos, tá? E determina a população atual é máxima, ou seja, 4 terços de milhões de insetos, tá? 4 terços de milhões, ok? De insetos. Muito bem. Então, nossas respostas para essa perguntinha aqui. Questão bacana, tá? Mas eu acho que o item B, não tem item B, mas a segunda pergunta, acho que vai ter muita gente procurando esse ponto aqui, ó, igualando isso aqui. E se você fizer isso, até testei, dá um delta muito ruim, que não tem nada a ver com o 22. Então isso daí já deveria ser um alerta que alguma coisa está errada. Se ele te deu a dica do 22 para que esse delta fosse bacana, por que ele não faria isso com o outro? Se ele não alertou nada, é porque a gente está no caminho errado, né? Isso seria cair essa ficha aí de que alguma coisa está errada e, no caso, a interpretação que a gente pegou, tá bom? Então não era para igualar, era para maximizar a sustentabilidade. Beleza? Questão muito bacana, espero que você tenha acertado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, estou à sua disposição, só colocar sua dúvida nos comentários. E se você gostou, clica no like, clica no joinha, compartilha isso com seus amigos, né? Dá uma força aqui pra gente, tá bom? E assine o canal, assinando o canal você recebe as notificações cada vez que eu postar coisa nova. Tá legal? Um grande abraço, fique com Deus, até os nossos próximos vídeos.